Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de dezembro de 2023. Benjamin Franklin criou os pés de pato, o para-raios e até o horário de verão. Marcelo Duarte escreveu para a Folha de São Paulo que se celebrou no sábado, 4/11, no Brasil o Dia do Inventor. Não encontrei registros sobre o motivo da escolha da data. Aliás, os inventores são celebrados em datas diferentes ao redor do mundo. Os americanos, por exemplo, comemoram em 11 de fevereiro, data de nascimento de Thomas Alva Edison, celebrado como o pai da lâmpada elétrica e maior inventor de todos os tempos. Ele é dono de pouco mais de 1000 patentes. Mas pesquisas recentes mostraram que Edison era especialista, isso sim, em se apropriar de ideias de funcionários e colaboradores. Era bom em patentear as invenções de outros. Por isso, nessa data, eu preferi celebrar aqui um outro inventor, o também americano Benjamin Franklin, que nasceu em 1706 e morreu em 1790. Franklin trabalhou como jornalista, editor, tipógrafo, político, cientista e diplomata. Foi uma figura tão importante que estampa até a nota de $100 enquanto Edison, pelo visto, caiu em desgraça e não estava lendo $1 furado. O que Benjamin Franklin inventou? Uma porção de coisas. Mas vamos ficar com as principais e mais conhecidas. Franklin inventou o para-raios. Conta-se que, em 15 de junho de 1752, ele começou a empinar uma pipa, que tinha um fio de metal amarrado a uma chave. Ao observar o céu, em noites de tempestade, pouco tempo antes, o inventor percebeu que os raios eram descargas elétricas que vinham das nuvens. O teste com a pipa teria sido pensado para demonstrar à comunidade científica que a carga elétrica descia pelo fio de metal em direção ao solo. Não deve ter sido exatamente assim que ele fez, por causa dos riscos envolvidos, mas foi assim que o experimento acabou retratado. Franklin criou as lentes bifocais. São lentes de óculos que têm dois campos de visão. Metade para ver de perto e outra metade para ver de longe. Ele tinha miopia e presbiopia. Por isso, usava dois óculos e vivia cansado de trocá-los o tempo todo. Teve mais. Benjamin Franklin era um excelente nadador. Por isso, criou o palmar, uma espécie de pranchinha usada nas mãos, que ajudava a acelerar as braçadas. Esse palmar foi a base para a invenção depois do pé de pato, creditado também a ele. Não acabou, o horário de verão foi uma ideia de Franklin, em 1784, com o objetivo de economizar velas. A ideia, no entanto, só foi levada a sério mais de um século depois, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, a Alemanha foi o primeiro país a adotar a medida. No Livro dos Médiuns capítulo 26 Allan Kardec questiona sobre as invenções e descobertas. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele, se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração e é que cada coisa tem que vir a seu tempo e quando as ideias estão maduras para receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Admirável figura, que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo pelo esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como o estudante cujos deveres um outro faça.
O sábio e o inventor nunca são assistidos, em suas pesquisas, pelos espíritos. Oh, isto é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhe segundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do Espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. Nota: o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calhos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios de origem das coisas. Alguns deles têm, sobre essas matérias, seus sistemas, que não valem mais do que os dos homens e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.